Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, esta a edição que antecede o Natal. E é por isso que abrimos o programa de hoje com a mensagem de Natal do Bispo Dom João Lavrador. Estamos em tempo de Natal e, por isso, os nossos votos vão para todos os diocesanos de Angra e Ilhas dos Açores, os que residem no território aqui da autonomia da região dos Açores, e para todos aqueles que estão na diáspora, um santo e feliz Natal. Naturalmente que o Natal, antes de mais, é vivido a partir do grande acontecimento, que é o nascimento de Jesus de Nazaré. E por isso, para o vivermos bem, não só temos que trazer ao presente realmente o que este acontecimento nos tem a dizer, mas sobretudo assumirmos a mensagem daquilo que Jesus, ao nascer, nos veio trazer. Naturalmente, antes de mais, este sentido de comunhão com Deus e com os irmãos, o sentido de cuidarmos uns dos outros, de olharmos para a humanidade e vermos que a humanidade resgatada a partir de Jesus, este assumir a nossa própria humanidade, é para nos dizer que realmente devemos sentir que é possível sempre regenerar a humanidade, a sociedade, todas as pessoas, tudo aquilo que no fundo é esta criação e este universo. E por isso somos impelidos também, em cada Natal, a olhar para as circunstâncias em que estamos a viver. Há realidades que vêm de trás, desde refugiados, problemas de pobreza, problemas de exclusão, problemas de pessoas que foram forçadas a ir para a imigração por não terem vida nas suas próprias terras, problema de pessoas que estão aprisionadas, e há realidades novas, e este ano não podemos deixar de olhar para esta realidade da pandemia que nos é dada por o Covid-19, que a todos nós nos afeta. Afeta a nível mundial, afeta a nível de todas as nações e afeta-nos também aqui a nós, em termos da nossa própria região. Naturalmente que é uma pandemia que atinge o setor económico, muita gente com dificuldades de emprego, de trabalho, em levar para a frente as empresas, afeta-nos a nível sanitário e por isso uma palavra também de ânimo, de estímulo neste tempo de Natal a todos aqueles que estão nestas áreas de socorrer de maneira a saúde de todos aqueles que estão vítimas destas e de outras pandemias, tudo o que é a enfermidade, mas também projeta sobre nós um sentido de medo e um sentido de desarticulação da própria sociedade e uma certa fratura nas nossas comunidades. Tudo isto nos faz sofrer e quer dizer que é necessário que nós olhemos com esperança, mas olhar com esperança é também introduzirmos critérios novos, valores novos e colocarmos a todos nós num sentido empenhado de reconstruirmos uma nova humanidade. E por isso eu quase diria que, como a grande mensagem que foi evocada na altura do Natal, neste tempo do acontecimento do nascimento de Jesus, que veio do céu e que vem ao encontro dos humildes, dos pastores, e que vai ao encontro daqueles magos, os homens da ciência da época, a dizer-lhe: não tenhais medo. Eu penso que é necessário também agora proclamar que não é preciso, não podemos ter medo. E não temos medo porquê? Porque nasceu-nos o Salvador. E este Salvador é a pessoa de Jesus, sem dúvida, mas que depois nos toca a todos nós para, com o empenho das comunidades, o empenho de cada pessoa, todos os que estão nos serviços públicos e todos aqueles que estão empenhados a nível da dignificação da pessoa humana e através do bem comum, a podermos construir uma nova humanidade. Porque nós não tenhamos medo, sejamos responsáveis e, sobretudo, responsáveis uns pelos outros. Eu aqui apelava àquilo que o Papa Francisco nos brindou na última encíclica, quando convida a todos sermos irmãos, a construirmos uma verdadeira sociedade de amizade, correspondendo àquela interpelação de São João Paulo II, quando dizia: é preciso promover uma cultura e uma civilização do amor. Por isso, eu penso que é urgente, e fica aqui, junto com os votos de um santo e feliz Natal, também este empenho por construirmos uma sociedade nova, uma humanidade nova, em que todos nos sintamos verdadeiramente irmãos. Encontrar luz num tempo de escuridão é o desafio do Vigário-Geral da Diocese de Angra, Cônego Hélder Fonseca Mendes, na sua mensagem de Natal. Num tempo difícil como o que atravessamos, onde o desânimo, a tristeza, o sem-sabor e o sem-sentido teimam em persistir, entremos no presépio
Pois aí o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Na escuridão, uma luz começou a brilhar porque um menino nasceu para nós. O Verbo que estava junto de Deus faz-se carne e habita entre nós. Convive e conversa connosco para que a gente se habitue a habitar, a conviver e a conversar com Ele. Assim, demos mais valor à criação, à terra, a cada pessoa, à família, ao direito e à justiça. Celebremos na alegria a sua vinda histórica que já se deu, a sua presença sacramental ou mistérica que está a acontecer e a sua vinda gloriosa que ainda esperamos. Um Santo Natal do Senhor Jesus. Recentemente impulsado como vigário episcopal para a formação, o padre Jorge Ferreira diz que este é o Natal do respeito pela vida. Este ano o Natal será diferente. Não será um Natal dos grandes jantares, das grandes consoadas, mas será um Natal do respeito pelas regras de saúde pública e da vida, sem um contexto de um consumismo desenfreado. Este ano somos sujeitos a experimentar um Natal focado mais na simplicidade e no essencial, que a ausência do convívio das pessoas queridas nos faça também compreender com mais clareza o que verdadeiramente importa. Que este tempo seja também para nós um tempo de saúde, de alegria e de paz. Desejo a todos que este seja um santo e feliz Natal, cheio daquela esperança que nos trouxe no nascimento de Jesus. A todos quero desejar umas boas festas e um feliz ano novo. Também o cônego Adriano Borges, vigário episcopal da Vigararia Nascente, deixou uma mensagem ao Igreja Açores. O maior segredo de Natal é a presença. O menino Deus que encarna na história da humanidade e se faz presente. Primeiro, porque diz: eu estou aqui. O nosso Deus é sempre presente, não se ausenta, deixando-nos ou abandonando-nos à nossa sorte. Segundo, porque Ele fez de si mesmo um presente, uma oferta para a vida de cada homem e mulher que o quiser receber. E por fim, o nosso Deus é um Deus do presente, é de hoje, é o Emmanuel que caminha connosco todos os dias, faz-se um da nossa história. Umas santas festas para todos. A Vigararia Episcopal do Ocidente, através do vigário padre João das Neves, também desejou as boas festas, lembrando que é possível estar perto, com distância. Venho por este meio desejar a todos aqueles que me escutam que tenham um santo Natal. Um Natal diferente, num ano diferente, mas que o espírito do nascimento de Jesus continua a ser o mesmo. A luz que Ele veio trazer para iluminar a Terra é essa luz que continuamos a desejar e que este ano, de uma forma particular, desejamos que ilumine a nossa vida, as nossas comunidades, a nossa história e o nosso mundo. A luz de Deus, que vai até o íntimo do coração de cada um, que faz com que, estando distantes, fiquem próximos. Não se podendo aproximar, possam cumprimentar-se e possam viver uma realidade de proximidade, embora tendo todas as precauções e preocupações para vencer esta situação em que vivemos. Um Santo Natal para todos os açorianos, para todos os cristãos que vivem nestas ilhas. De uma forma particular, quero desejá-lo para as ilhas do Pico, Faial, Flores e Corvo, aquelas que fazem parte da Vigararia do Ocidente. Santo Natal para todos. O Bispo Dom João Lavrador preside as celebrações de Natal na Sé Catedral de Angra, onde tem acontecido também a habitual novena de preparação desde o dia 17 de dezembro, pelas 9 horas da manhã. O programa das celebrações de 24 e 25 de dezembro sofreram algumas alterações devido à Covid-19. Teremos o sacramento da reconciliação, da penitência ou do perdão, de maneira que as pessoas
que desejem celebrar este sacramento em segurança, naturalmente com a máscara e com a distância necessária e possível, podem fazê-lo na Igreja da Sé, na quinta-feira, desde 8h30 até às 13 horas. Depois as celebrações de Eucaristia próprias do Natal, do Senhor Jesus, ou do mistério da Encarnação de Deus, vamos fazer em 4 celebrações também para permitir que não haja aglomerados ou assembleias muito grandes e que se possa manter o distanciamento necessário. E fazemos a missa da vigília de Natal no dia 24 às 6 horas da tarde, a missa da noite às 23, portanto aí acentuo que é uma hora mais cedo que aquilo que é habitual, que costumamos a fazer à meia-noite, mas este ano é às 23 horas. Portanto, esta celebração será transmitida pela RTP Açores, pela Antena 1, pela Rádio Clube de Angra e pela Vitec. E no dia de Natal, na sexta-feira, celebramos a missa da Aurora pelas 11 horas e a missa depois da tarde ou do dia pelas 18 horas. O cônego Hélder Fonseca Mendes, pároco da Sé, adianta ainda que a 26 e 27 a Sé assinala a Festa da Sagrada Família, com uma Eucaristia no sábado pelas 18 horas e 2 no domingo pelas 11 e 18 horas. O Serviço Diocesano da Pastoral Social emitiu uma mensagem para o Natal de 2020. Piedade Lalanda, diretora do serviço, garante que, apesar deste ser um ano diferente, os valores e a essência do Natal permanecem intocáveis. E este Natal vai ser certamente um Natal diferente. Um Natal mais confinado, mais reduzido, mais restrito em termos de famílias, em termos de festa, mas o importante está sempre presente. O importante é a essência do Natal, está no presépio, está neste menino Jesus feito homem que nos traz uma mensagem de solidariedade e de humildade. E por isso o Natal não mudou. O Natal é a festa dos afetos, é a festa do amor, é a festa da atenção ao outro. E todos os gestos contam, por mais pequenos que sejam. Neste Natal é importante redescobrir e revalorizar a nossa prática de proximidade, de presença junto dos mais fragilizados, de ajuda àqueles que mais precisam. O grande desafio não é fazer grandes coisas, não é mudar o mundo, porque cada um de nós é apenas uma parcela nesta praia de grãos de areia. Mas se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós colaborar para a construção de uma sociedade melhor, de certeza que este mundo vai mudar e os nossos natais do futuro serão natais mais risonhos. O serviço deixa ainda um apelo ao trabalho das comunidades paroquiais nos tempos que se adivinham difíceis. Gostaria de vos propor neste Natal que pensássemos cada uma das nossas paróquias naqueles que estão mais isolados, que estão mais excluídos, que têm mais necessidades. É fundamental que cada comunidade paroquial invista nessa área, em especial nestes tempos em que se agravou a pobreza, se agravaram as dificuldades e há muitas pessoas que, por vergonha ou por receio, não pedem ajuda. É importante que os movimentos da Igreja tenham uma palavra de esperança para além do apoio direto que podem dar a estas famílias. Um Natal diferente, mas idêntico na sua essência. É o nome do texto que desafia a prática do amor ao próximo e à verdadeira caridade. O grupo Porta de Assis, da paróquia da Matriz da Horta, promove uma campanha solidária durante o tempo do Advento. A Árvore Solidária é como se chama a iniciativa explicada ao Igreja Açores pelo padre Marco Luciano Carvalho. A árvore de Natal colocada à porta da igreja, está junto dela, está junto da árvore colocada à porta um depósito onde as pessoas podem colocar géneros alimentares para os mais necessitados. A árvore solidária porque as pessoas levam da árvore uma estrela sorridente para suas casas com o nome de um género alimentar a trazer na próxima celebração. Enfim, uma proposta simples, mas de apelar à partilha de todos neste tempo. Um depósito que vai permanecer à porta da Matriz durante todo o ano, para dar seguimento ao trabalho de apoio que foi fulcral durante o confinamento. Atualmente, as preocupações estão também centradas nos reclusos. Pensamos, e temos vindo a refletir, aliás, vamos fazer um apelo
neste Natal para esta questão, não só à sociedade, mas também ao Governo Regional e a todas as entidades públicas que possam, enfim, ajudar a fazer a diferença para com os reclusos, no sentido de terem outro tipo de acompanhamento e outro tipo de apoio. Estas pessoas que passam algum tempo na prisão, a cumprir uma pena, depois quando saem, nós julgamos que têm pouco acompanhamento. E para além de terem pouco acompanhamento, porque não basta dar casa e comida, é preciso acompanhar as pessoas, nós notamos que há pessoas que nem têm a possibilidade de fazer uma vida normal. Isto é, por questões psicológicas, enfim, por vícios de anos relacionados com o alcoolismo, relacionados com as toxicodependências, por si só, não têm a capacidade de gerir a sua vida. A solidariedade desta época que se quer prolongada durante todo o ano, também na Ilha do Faial. O projeto Porta da Misericórdia da Paróquia da Sé, em Angra, conseguiu distribuir o número recorde de cabazes de Natal este ano. 60 famílias receberam este apoio alimentar com produtos especiais típicos desta época, adianta um dos coordenadores, Padre Duarte Rosa. Este mês, como é Natal, vamos fazer o cabaz, só que será um cabaz melhorado. Apesar dos cabazes todos os meses serem muito bons, este será ótimo, será muitíssimo bom. Portanto, terá coisas que nos outros meses não tem, como é os bombons, os figos passados, as nozes, estas coisas típicas de Natal, o bacalhau, o frango. Normalmente nós damos sempre alguma coisa todos os meses para se cozinhar, mas damos mais aqueles produtos do dia-a-dia, não é? Desta vez, pronto, vai as couves, vai o grão, vai tudo para uma ceia de Natal, não é? Um cabaz com o dobro dos produtos doados noutros meses e que confirma a índole solidária das comunidades e das empresas. Nós temos um grupo de pessoas que colaboram muito connosco a nível de uma cota mensal e que nos permitem fazer os cabazes e até, às vezes, ficarmos com dinheiro para o mês seguinte. Temos uma empresa que colabora muito connosco, que é a Emater, que nos dá imensas doações. Temos a Açoraves, que também nos dá todos os meses os ovos para os cabazes. A nível eu fiz um apelo no Facebook e devo dizer que, a nível de participações, transferências bancárias, excedeu todas as expectativas. As pessoas foram imensamente solidárias. Os cabazes foram entregues pelos voluntários do projeto este sábado. Recorde-se que, antes da pandemia, o projeto Porta da Misericórdia distribuía excedentes da restauração angrense e que, com todas as imposições e limitações atuais do setor, as refeições foram substituídas por cabazes mensais. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana recorremos a uma série televisiva de ficção científica para a nossa sugestão. Trata-se de Raised by Wolves, Educados por Lobos, uma produção deste ano de 2020 e que conta já com 10 episódios, a primeira temporada, esperando-se a segunda para o próximo ano. A série conta com a participação de Ridley Scott, o famoso realizador britânico de filmes como Aliens ou o clássico Blade Runner. Scott realizou os 2 primeiros episódios, o mínimo exigido para que o seu prestígio resvalasse para cima desta série, que, no entanto, não é uma criação sua. Mas afinal, em que consiste a série? Em resumo, da missão de 2 androides de criar uma nova colónia humana no planeta Kepler 22b. As crianças são formadas de forma artificial, enquanto os 2 protetores tentam adaptar-se às condições difíceis do planeta. Cedo, a janela narrativa abre-se também à história recente da humanidade, a guerra que levou à destruição do planeta Terra e a nova condição das colónias humanas que cita a Arca de Noé, agora elevada a uma condição espacial.
Raised by Wolves, Educados por Lobos, tem um ritmo lento, mas decidido. Põe muitas questões sobre a condição humana, a função da religião na sociedade e o futuro a que estamos destinados. É um misto de reflexão e ação. Sim, mas inclui alguma violência explícita e até elementos de terror que podem impressionar os que não são adeptos do género. Mesmo assim, é uma série que faz pensar e que foi cuidadosamente produzida. Por essas razões, Raised by Wolves constitui uma boa sugestão para os tempos livres dos nossos ouvintes. Bom visionamento a todos, bom Natal e até para a semana. É o que desejamos a todos aqui no Igreja Açores. Haja saúde. Igreja a ler com o Padre José Júlio Rocha. Sim, a paciência é aquilo que eu considero a principal diferença entre fé e ateísmo. Aquilo que o ateísmo, o fundamentalismo religioso e o entusiasmo por uma fé demasiado fácil têm em comum é a rapidez com que se abstraem do mistério ao qual chamamos Deus. E é por isso que as três abordagens são para mim igualmente inaceitáveis. Nunca se deve considerar o mistério resolvido. O mistério, ao contrário de um mero dilema, não pode ser resolvido. Há que esperar com paciência no seu limiar, perseverando aí. Há que guardá-lo no coração como fez Maria de Jesus, a mãe de Jesus, segundo o Evangelho, deixando-o amadurecer para que a seu tempo nos leve à maturidade. Esta é uma das frases com que começa a introdução de um dos mais extraordinários livros de espiritualidade cristã dos últimos anos, Paciência com Deus, de Tomás Halik, o sacerdote checo da antiga Checoslováquia, o herói da Igreja do Silêncio, um homem de uma profunda espiritualidade e de uma profunda facilidade de compreensão. Este livro é da editora das Paulinas e oferece-nos um caminho de fé muito bonito para os dias de hoje, passando por várias histórias, mas sobretudo no interessantíssimo diálogo com os ateus. É que realmente antes um ateu que procura do que um crente que vive como se Deus não existisse. A questão está, como diz o próprio autor, na paciência com Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Este é um livro que merece ser lido, que nos ajuda a encontrar um caminho também para nos encontrarmos com Deus. Um dos livros mais vendidos no âmbito da literatura religiosa. Cada pessoa devia ter este livrinho na mesinha de cabeceira, ir lendo e ir alimentando a sua espiritualidade, porque de alguma forma ler o livro Paciência com Deus é rezar. E seja bem-vindo ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. Nesta semana, neste programa, a nossa convidada é Tânia Ferreira, ela que é socióloga e é docente de Sociologia no Seminário Episcopal de Angra. Olá, Tânia, obrigada por estar connosco. Vamos falar de projetos solidários, vamos falar de muita coisa aqui no nosso espaço de entrevista. Mas antes, e porque nunca falamos sobre isso, como é que tem sido a experiência enquanto docente do Seminário Episcopal de Angra? Tatiana, muito obrigada pelo convite. Quero dizer que para mim é um orgulho enorme pertencer ao seminário. Quando tive a oportunidade de colaborar com o seminário, experienciei bastante a felicidade e gosto muito de perceber que realmente aquilo que nós víamos enquanto tradição da Igreja, o seminário está a querer romper também e abrir os horizontes e só o fato de já ter docentes de género feminino também já mostra aqui uma ruptura com o passado e um abraço claro àquilo que são os tempos odiernos e a necessidade de se ter uma visão maior e mais global das vivências do mundo. E como é que é uma mulher no seminário?
Somos 3 docentes agora de momento e sentimos claramente bastante acarinhadas. Eu, enquanto docente na componente de Sociologia, a minha missão é sobretudo ajudar a refletir, ajudar a perceber a sociedade. Tenho a certeza que missão/profissão deles é muito próxima da comunidade, deve ser muito próxima da comunidade, e eles serão certamente agentes de socialização muito importantes. Já o são e serão ainda mais. E é importante perceber a responsabilidade de sermos agentes de socialização. E é importante estarmos atentos aos sinais das pessoas que de alguma maneira também vão depender de nós e que vão ter carinho por nós e que vão sentir que podemos ser aquela mão que elas precisam. E acho muito interessante, no início deste ano letivo, o Sr. Bispo, as palavras que ele falou foram muito inspiradoras, mesmo no sentido da gente começar a procurar respostas de como é que nós podemos voltar a ser mais igreja, como é que nós podemos voltar a chamar as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Isso para mim foi muito bonito, porque realmente está muito nas mãos das novas pessoas que vão assumir as igrejas, que vão assumir as comunidades. Eu penso sempre o padre como uma pessoa que assume uma comunidade. E por isso mesmo tem que ter um discurso, na minha opinião, muito personalizado. Tem que conhecer as famílias, tem que conhecer as pessoas e tem que se cumprimentar o bom dia, a boa tarde e dizer o nome da pessoa e perguntar pelo familiar e perguntar pelo filho, perguntar pelo marido e como é que vai o trabalho e como é que vai a situação familiar. Tudo isso cria proximidade e tudo isso faz com que eu me sinta em casa na igreja. Eu acho que o caminho também é este, sentir-me em casa na igreja. E o que eu acho também muito bonito de enaltecer é que sinto que esta é a missão presente do seminário e sinto realmente nos novos seminaristas que se começam a formar este espírito de proximidade à comunidade. E há uma maior abertura do próprio seminário mais à comunidade? Já se gosta de mostrar o que é que se faz dentro do seminário, como é que são? Querer abrir o seminário à comunidade? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E açoriana no geral? Sem dúvida. Aliás, as redes sociais também acabam por ser uma boa forma, não é, de projetar essa abertura. Temos no seminário pessoas a escreverem muito bem e a projetarem palavras, também palavras muito bonitas, textos reflexivos em relação à sociedade, em relação àquilo que deve ser o amor universal e, portanto, eu penso que o Seminário de Angra está a cumprir muito bem a sua missão também dessa palavra, não é, para todos. Tânia, o propósito desta conversa e o propósito do convite para esta entrevista foi um projeto que eu desconhecia e que quando conheci, digamos que apaixonei-me por este... Chama-se CEASA e é uma espécie de casa-abrigo, não sei se pode usar esta expressão, é uma valência, não é? Eu faço parte do Grupo Social Santo Agostinho, o IPSS, e essa IPSS tem várias valências. Uma das suas valências é uma casa de acolhimento residencial, que é a nomenclatura correta de se chamar esse tipo de valência. É uma valência que acolhe crianças que foram retiradas à família. No nosso caso específico, a nossa valência acolhe crianças desde o nascimento e não é incomum termos crianças que saem do hospital diretamente para a nossa casa até ao seu projeto de autonomização, até serem jovens já com perfil e capacidade também de se autonomizarem. Acho bonito ter dito realmente que soube desse projeto e que ficou emocionada e sensibilizou, porque efetivamente nós temos muito claro que somos uma casa de amor e temos muito claro que é preciso sentir-se amado para se ter a capacidade de amar. E, portanto, nós somos uma família. E nos tempos que correm a gente sentiu muito a dualidade que as educadoras sentiam entre ter a necessidade da proteção da sua família de sangue, mas ter necessidade também da proteção da sua família de coração. E é tão bonito nós percebermos que as pessoas estão a sentir mesmo na pele, nas suas vivências cotidianas, que há aquela família e há aquela família de coração. E tem sido... o meu trabalho enquanto técnica com a minha colega que é psicóloga, eu sou socióloga, ela é psicóloga, a Marlene Lourenço, que é um ser humano extraordinário, um profissional extraordinário, e nós temos, em conjunto com toda a equipa, ter claramente essa preocupação de sermos casa de amor. Aliás, quando CEASA, o desmembramento aqui de ser asa, ser mais asa, e criámos o modo que é a asa que protege, é mesmo a que ensina a voar. Então a asa que protege é aquela que nutre, que acolhe, que dá afeto. Tem que ser muito mais que satisfazer as necessidades da criança e do jovem, tem que ser muito mais do que isso. Qual é a realidade desta valência atualmente? Quantas crianças acolhem? Esta equipa técnica é composta por quantos elementos? A equipa técnica somos 2. Depois temos 11 educadores. Uma valência que funciona 24 horas por dia, porque é a casa deles. Nós funcionamos por
subequipas fixas, porque para nós é muito importante que a criança acorde com as mesmas pessoas, faça os trabalhos de casa com as mesmas pessoas, se deite com as mesmas pessoas, ou seja, tem uma rotina mais ou menos consistente, tendo com a presença de adultos constantes nas várias horas do dia, portanto, saberem como é que ter é uma cada família, momento. no sentido Exatamente, verdadeiro da uma das palavra. maiores fragilidades das casas de acolhimento residencial é efetivamente às vezes ser mais difícil dar essa consistência. Porquê? Uma coisa é as nossas famílias, que mãe e pai estão lá todo o dia, não é? A criança acorda com o pai e com a mãe, deita-se com o pai e com a mãe, tem algum momento na escola, mas depois tem a presença sempre dos mesmos adultos, e aí é mais fácil a consistência das regras, dos limites, das recompensas, do elogio, portanto é muito mais coerente. Quando nós temos 11 adultos a trabalharem numa casa, mesmo que repartidos, a consistência às vezes pode ser mais difícil de conseguir. Como é que nós fazemos para atenuar isso? Turnos fixos. E depois também temos um projeto educativo muito bem definido, linhas orientadoras muito claras e, portanto, para oferecer o máximo de consistência possível que as crianças precisam no seu processo de desenvolvimento. Do momento, somos 7 crianças, são 7 crianças e jovens, não posso esquecer que agora já temos pré-adolescentes. Temos 2 meninas mais velhinhas de 11 e 13 anos. Depois temos 3 crianças bem pequenas, uma de 1 mês e meio, 3 meses... E 9. 9 e depois 1 ano e meio, 2 anos e meio, 11, 13. Como é que o que é que uma valência desta envergadura que no fundo é casa para tantas pessoas e pretende ser uma casa tão presente, pretende ser mesmo lar, que necessidades é que precisam no dia a dia? Que tipo de apoios é que precisam para além daqueles que vão tendo? Como valência de uma IPSS, nós temos apoio governamental que paga aqui os vencimentos de todos os educadores e também das despesas de alimentação e de gastos fixos que têm a ver com a gestão de uma própria casa. E, acima de tudo, nós precisamos de seres humanos, na sua verdadeira palavra, de seres humanos, não é? Seres humanos de coração, seres humanos de amor, seres humanos de compreensão, de afeto, de carinho, de nutrição. Acima de tudo, nós precisamos de profissionais que são missão, que são missionários. E é uma coisa que a gente diz muito aos nossos educadores, que sermos educadores numa casa de acolhimento é muito mais que uma profissão, é mesmo uma missão, porque não é suficiente irmos para lá fazer as nossas tarefas. Aquilo não é fazer tarefas, aquilo é cumprir um dia-a-dia numa família, numa integração de uma família. Eu acho que as maiores necessidades que nós sentimos é realmente, e que estão claramente satisfeitas, porque temos felizmente uma equipa de excelência nesse aspecto, pessoas muito empenhadas, muito comprometidas com aquilo que fazem. É também uma visão também da comunidade, como a Tatiana está a ter aqui, uma visão da comunidade de abraço em relação a valências dessas e de compreensão em relação à sua importância, à sua pertinência na própria sociedade. A minha questão seguinte assentava precisamente aí. Como é que se trabalha uma sociedade para que o estigma não esteja presente nesta relação? A verdade, Tatiana, é que nós, enquanto valência de acolhimento residencial, temos que ser claramente um sistema aberto e temos que ter interação clara com a comunidade. Isso é muito importante, sobretudo para quebrar estigmas e quebrar preconceitos associados às casas de acolhimento residencial. Há muita visão das crianças que estão em acolhimento residencial como as coitadinhas. É comum e nós temos pais que também têm, a minha criança vai ficar fechada. São preconceitos que vêm desde sempre. A verdade é que as crianças não são coitadinhas, as crianças são, se calhar, as sortudas, as que tiveram a oportunidade, num momento menos bom da sua família, poderem estar bem acolhidas, serem bem nutridas, para, na eventualidade, poderem voltar à família. A família também já acontece? está... Acontece. Quando, na iminência de voltarem à família está preparada já para os acolher e eles estão preparados para serem acolhidos. E, portanto, nós somos aqui uma resposta positiva neste sentido. E sim, é muito possível voltarem às famílias de origem. É muito importante também olharmos, e estou a falar aqui, a casa de acolhimento, mas é importante olharmos para as famílias destas crianças sem estigma e sem preconceito. Também é muito importante que a gente faça isso. Porque, como é que é possível uma mãe ou um pai abandonar um filho? Como é que é possível? O que nós temos que pensar é que
cada pai, cada mãe vai fazer o melhor que sabe, com o conhecimento que tem, com as ferramentas que tem, com as possibilidades que tem. Esta é a máxima, esta é a tónica máxima que nós podemos pensar em relação a essas famílias. Infelizmente, nem todos tiveram as competências todas, nem todos têm tudo aquilo que necessitam para nutrir e favorecer o desenvolvimento integral da criança. E por isso estamos cá nós, casas de acolhimento residencial, que podemos, nesta fase, enquanto a família se organiza, de nutrir essa criança, de acolher de forma afetuosa essa criança, de dar o amor que essa criança precisa para desenvolver a sua autoconfiança, a sua autoestima, enquanto outras equipas trabalham a família, pronto, no sentido em que ela possa... E os casos de sucesso são muitos? As famílias conseguem reerguer-se e conseguem voltar a ser uma... Existem vários projetos de vida. Este é um deles, a reunificação familiar. Existem situações claras que a criança volta ou para a mãe, ou para o pai, ou para ambos, caso estejam juntos. Também podem ir para avós, para tios, família mais alargada. Mas também acontecem situações em que a criança vai para a adoção, não é? Trabalhou-se a família não conseguiu responder na medida do desejável e a criança tem um projeto de vida alternativo que passa pela adoção. É claro que isso é sempre muito avaliado, muito acompanhado, e o objetivo é preciso uma avaliação profunda, mas é preciso uma avaliação que também seja profunda, mas que seja mais ou menos célere. Porque o tempo de vida da criança não é o tempo de vida de um adulto, não é? Em termos, a criança passa muito mais rápido. As etapas voam. E é muito importante, se depois o projeto passa por uma adoção, é importante que a criança tenha a oportunidade de ser adotada o mais cedo possível. Também porque a família que a vai acolher... nós sabemos que somos... Que é ter o privilégio de acompanhar esses momentos, seres biopsicossociais e é claro que as famílias que depois vão adotar vão ter um cunho muito forte no desenvolvimento daquela criança. E quando mais cedo ela é integrada, mais essa família pode, não é? Participar também do desenvolvimento das crianças. Mas pronto, os projetos de vida podem ser vários. Podem ser alternativos. Podem passar pela reunificação ou não é? Tânia Ferreira, só porque sobre este assunto podíamos ficar aqui a tarde inteira a conversar, é um projeto delicioso. Como é que, de uma forma breve, os nossos ouvintes podem ajudar a CEASA, agora nesta fase do Natal, que sei que vocês têm uma campanha especial, digamos assim, de mimar estas crianças e também ao longo de todo o ano, porque os mimos não se cingem ao Natal. É engraçado, antes de vir para cá, estava a pensar que o CEASA nós temos muitas estrelinhas. E há pessoas que são estrelas presentes na nossa casa. E estou-me a lembrar, por exemplo, da pediatra, da doutora Fátima Nunes, que é uma pessoa extraordinária e que está sempre à distância de um telefonema, porque temos crianças muito pequenas e as preocupações são muito grandes e ela está sempre atenta e disponível para nos ajudar. Temos uma senhora Goretti que já acompanha, ainda antes de sermos CEASA, porque já era uma casa de acolhimento antes de estar no Grupo Social Santo Agostinho, também sempre muito preocupada em querer ajudar, em querer oferecer coisas para as crianças, um ser bastante participativo. E temos muitas outras pessoas, ainda hoje decidimos que para nós é muito importante cuidar do cuidador e hoje decidimos oferecer um momento musical às nossas educadoras e tivemos, por exemplo, os Stein Butterfly que se ofereceram para estar lá e oferecer este momento. As pessoas podem contribuir realmente tendo esse espírito e este dom do amor, da oferta e, como a Tatiana estava a dizer, a gente pelo Natal faz uma cartinha e pede às pessoas se nos podem ajudar a oferecer alguma coisa às crianças. É importante explicar que nós recebemos muita coisa, isso é lindíssimo, recebemos coisas lindas e há pessoas que até escrevem um postal com oferta e há tantas vezes que a gente abre os presentes e já está com as lágrimas nos olhos e eu acho que é importante explicarmos um bocadinho o processo que nós fazemos porque as pessoas oferecem os presentes, sei que a Tatiana vai oferecer, tem uma carta também. É verdade, foi assim com esta proposta que eu fiquei a conhecer o projeto. E eu acho que era importante explicarmos que é importante passar a mensagem às crianças e aos nossos jovens que o Natal é muito mais do que presentes físicos, materiais. O Natal é muito mais do que isso, transcende isso. E então o que nós fazemos é, nós abrimos todos os presentes
preparamos embrulhos para cada criança que sejam equiparados. Por exemplo, cada criança vai ter uma veste completa, sapatos e tem um brinquedo que tenha solicitado muito. Todas as outras ofertas que excedem sempre aquele embrulho debaixo da árvore, todas as ofertas vão aparecendo no guarda-roupa da criança, nas gavetas da criança. O que oferecem é mesmo para a criança, só que debaixo da árvore nós não colocamos todos os presentes que vêm, porque não queremos passar essa visão do Natal tão materialista. E depois também acontece que isto é natural, e não sei o que é que o que é que podem oferecer uma criança e oferecer a outra, e depois às vezes pode haver discrepância muito grande em termos de que cada uma recebe. E as mais velhinhas percebem muito isso. Imagina que uma tem um MP4 e tem roupa e tem sapatilhas, e a outra teve só umas calças e um casaco, não é? E então a gente gosta que haja aqui alguma equidade. Mas queremos tranquilizar as pessoas que nos dão, que efetivamente o que nos dão vale para as crianças que nos oferecem. Pode não ser logo na forma de presente debaixo da árvore, mas que vai ser algo que a criança vai sofrer, vai gostar, e que realmente a vai também tornar mais próxima de todas as outras crianças. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para nós é muito importante, enquanto Valência de Acolhimento Residencial, que nenhuma criança que esteja connosco consiga ser diferenciada pela maneira como se veste, ou pelo corte de cabelo que tem, pela maneira como fala, como se comporta, formas de ser ou de estar. Não há nada que a distinga dos demais. E isso para nós é muito importante, uma integração plena da criança e do jovem na comunidade e nos outros recursos que a criança também se movimenta, porque a criança, aquilo que eu estava a dizer do sistema aberto, a criança tem atividades extracurriculares, a criança também faz outras atividades que não só as vivências dentro da casa de acolhimento. Como é que isto é a questão mais genérica possível de se fazer uma socióloga, mas como é que avalia a sociedade açoriana atualmente neste momento de pandemia? Estamos solidários? Continuamos solidários? Sempre fomos, bastante. Sim. Ok. E estava já a pensar em mais geral e já estava-me a desfocar um bocadinho da casa. Vamos para em relação à casa de acolhimento, nós, aquilo que eu estava a dizer, nós temos algumas estrelinhas que brilham connosco e somos sempre muito gratos por tudo aquilo que nos fazem, porque às vezes pequenos gestos fazem diferenças enormes na vivência das crianças e dos jovens, e sim, continuamos muito solidários neste sentido. E este Natal, apesar da pandemia, nós costumamos levar as prendinhas todas para o gabinete técnico. O gabinete está cheio de prendas. No fundo, há muito medo, mas não há o medo da solidariedade e de doar. Não. Estamos com esse nós medo. não sentimos isso na nossa Valência. Não sentimos isso. Então agora vamos para a esfera mais abrangente. Como é que vês a sociedade na açoriana? Esfera mais abrangente, confesso que no início da pandemia, eu sou uma pessoa otimista por natureza, então no início da pandemia pensei que seria uma oportunidade maior de realizarmos a nossa introspecção, de olharmos para dentro de nós, de termos um espírito maior de entreajuda, de compreensão do outro, de empatia. Isso aconteceu. Isso era o que se dizia que provavelmente ia acontecer com a pandemia. Infelizmente sinto que não foi isso que aconteceu. Não se concretizou. Infelizmente sinto que a ansiedade, o medo, trouxe ao de cima alguns aspectos menos positivos do ser humano. O estigma que se viveu muito numa fase inicial a quem estava positivo, por exemplo, a ostracização que se fazia em relação... Que ainda se faz. E que ainda se faz, apesar de já termos ainda mais conhecimento, e ainda se faz. As palavras que são preferidas nas redes sociais, que são extremamente ofensivas e duras e negras, e que ainda se continua a ler e que se continua a ver. Ainda hoje estava a dar um direto sobre a situação de Covid e eu estava a ler algumas questões. As pessoas ainda são demasiado ofensivas, as palavras ferem muito, magoam muito, e a gente está a falar de profissionais que estão-se a dedicar imenso para que as coisas corram bem, e eu acho que nós temos que crescer nesse sentido. Nós temos que compreender que aquilo que nós dizemos tatua as outras pessoas, cria escarificações no outro. E nós não queremos ser essa pessoa que marca o outro pela negativa. E eu acho que é isso que a gente precisa muito de mudar na nossa sociedade, que é, efetivamente, olharmos para nós e termos palavras de carinho, palavras de conforto. E se eu, de algum momento, senti que a minha crítica pode ser positiva,
A minha crítica nunca deve ser aquela pessoa é mau, é incompetente. Neste comportamento, considero que a pessoa esteve menos bem. Não é, um comportamento não pode definir. E a mensagem é a mesma, mas a mensagem é dita de forma diferente. É diferente e a aceitação é completamente diferente. Tânia, o nosso tempo esgota-se, podíamos ter ficado aqui a tarde inteira, teríamos certamente muita conversa para este espaço de entrevista. Como é que gostaria que os açorianos vivessem este Natal? Eu cada vez mais sinto que o Natal é fazer-nos presentes. Fazer-nos presentes na vida uns dos outros. Dizermos mais vezes amo-te, gosto de ti, sinto a tua falta. Eu acho que o Natal tem que ser cada vez mais isso. Tem que ser cada vez mais termos a capacidade de elogiar o outro, de enaltecer o outro, ficarmos felizes pelas conquistas do outro. Porque o que nós vamos levar daqui, do mundo, não é nada material. O que vamos levar daqui do outro é o nosso nome e aquilo que o outro conseguiu retirar de nós e que de alguma maneira... É o que deixamos de nós nos outros. Exatamente. Para que o Natal seja efetivamente todos os dias, acho que pode ser todos os dias quando pensarmos que o Natal não é o presente material. O Natal é nós, cada um de nós, estar presente na vida das pessoas que nós gostamos. E esta pandemia vai mostrar isso mesmo da pior forma, porque não podemos estar presentes e agora que não podemos estar presentes vamos perceber que estar presente é efetivamente o melhor presente. Exatamente. E podemos estar presentes de formas não físicas. E isso também é importante. Que é isso que se pretende este ano, atenção. Exatamente. Por isso, façam-se presentes. Façam-se presentes. Muito obrigada, Tânia Ferreira. Um excelente Natal para si, para todas estas crianças. E relembre que elas precisam de coisinhas todo o ano, não é só no Natal. Exato. Até porque prendinhas debaixo da árvore elas já devem ter algumas. Bom, Tânia, muito obrigada por ter vindo a este espaço de entrevista. Um santo e feliz Natal para todos aqueles que nos escutam. Este é o programa antes da noite mais feliz. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade e com mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.